Expectativa versus realidade. Apesar de Pedro já ter confessado que Jesus é o Cristo, apontando assim para a identidade de Jesus, os discípulos ainda continuam alimentando expectativas que estão completamente fora da realidade daquilo que Jesus tem revelado a eles. E desde que nós começamos essa segunda metade do Evangelho de Marcos, nós estamos vendo o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Nas suas predições sobre sua morte e ressurreição, nós vamos ver como que Jesus no discipulado vai consertando a expectativa dos discípulos para que ela possa estar em harmonia com a realidade daquilo que Jesus tem revelado para eles. Enquanto os discípulos querem glória, Jesus dá a eles o sofrimento. Enquanto eles querem o sucesso, Jesus dá a eles a morte. Essa expectativa errada dos discípulos ainda permanece por um bom tempo, com eles pensando, desejando e falando coisas que não diz respeito à realidade de quem é Jesus. A visão política de um Messias meramente político continua a dominar a mente e o coração dos discípulos de Jesus, enquanto Jesus mostra para eles que a sua missão não envolve política, mas ele é o Messias ungido de Deus que veio para morrer e ressuscitar. Jesus então continuará a moldar o caminho dos discípulos, mostrando para eles que a cruz também molda o caminho do discipulado, enquanto Jesus vai mostrar a realidade para alguns discípulos, revelando antecipadamente a sua glória, para que então a expectativa dos discípulos seja consertada à medida em que eles encontram um contexto desesperador de um mundo que precisa desesperadamente de salvação. Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva para que você continue lendo Marcos aqui comigo e também possa aproveitar todos os outros conteúdos que nós temos aqui no nosso canal. Se você já está lendo Marcos comigo, deixe o seu gostei, porque isso ajuda muito a gente a crescer e fazer com que a palavra se espalhe cada vez mais. E como já é de costume, você vai pausar esse vídeo e ler o texto, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 29. Eu insisto para que você faça isso porque é muito importante que você leia o texto por você mesmo, para que você observe as palavras, as frases, aquilo que te chama a atenção, para que você faça perguntas e tente respondê-las, pois o seu contato com o texto é muito importante para que a nossa leitura flua aqui durante toda a jornada que nós estamos caminhando por esse evangelho tão precioso de Deus para nós. Então pausa esse vídeo, leia o texto, depois você volta aqui para nós lermos a Bíblia juntos. Desde que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, Jesus então vem trazendo as implicações do que isso significa. Nós já aprendemos que Jesus ser o Cristo significa que ele precisa sofrer, morrer e ressuscitar. Ao mesmo tempo, Jesus está dando lições de discipulado para eles que vai até o capítulo 10 desse evangelho, onde Jesus se preocupa agora em trabalhar os seus discípulos para formá-los também no caminho da cruz. Mas como nós vimos, Jesus proíbe eles de falarem depois que Pedro confessa, porque nós vamos perceber que à medida em que caminhamos aqui por esse ensino de discipulado, nós vamos encontrar discípulos que pensam coisas que estão fora da realidade de quem é Jesus, que desejam coisas e posições que estão além daquelas que Jesus está oferecendo a eles, e uma expectativa muito errada a respeito do que Jesus vai fazer. Então não é hora deles falarem, mas é hora deles aprenderem, para que eles não preguem assim um Cristo errado. Os discípulos estão falhando em entender o caminho da cruz, mas Jesus está preocupado em ensiná-los e discipulá-los para que esse seja o caminho que venha moldar a vida deles. No nosso último texto, nós vimos que Jesus fala que alguns dos que estavam ali não passariam pela morte sem que antes pudessem ver o reino de Deus vindo em todo o seu poder. E nosso texto de hoje nós vamos ver que a 3 discípulos foi dado o privilégio, a honra de ver antecipadamente a glória de Cristo e ver o reino de Deus em todo o seu poder. Ao mesmo tempo, Jesus vai ensinar muita coisa para os seus discípulos e vai fazê-los encarar a realidade de quem ele é, a sua realidade gloriosa, ao mesmo tempo em que Jesus os faz encarar a realidade de um mundo desesperado por causa do pecado, onde a impotência dos discípulos vai mostrar o quão necessitados eles são de Jesus nesse caminho de discipulado, no caminho da cruz que molda a vida dos discípulos de Jesus. Nós vamos caminhar aqui apenas em 2 partes, olhando para a glória de Cristo e olhando também para o tipo de discipulado
que Jesus quer ensinar a nós aqui hoje nesse texto e a maneira como nós devemos caminhar nessa vida de discipulado e que agrada ao Senhor Jesus. A primeira parte desse texto começa no versículo 2 e vai até o versículo 13 do capítulo 9, aonde nós aprendemos: veja a glória de Jesus e ouça as suas palavras. Esse texto aqui, duas palavras vão se destacar muito forte nesses primeiros 13 versículos, que é veja e ouça. Muito parecido com o que nós já vimos até aqui quando Jesus cura um surdo e também cura um cego. Jesus quer que os seus discípulos vejam e ouçam. E o ver corretamente e o ouvir corretamente as palavras de Jesus só pode acontecer por meio de uma revelação divina. Jesus precisa se revelar aos seus discípulos para consertar as suas expectativas, revelando a eles a realidade gloriosa, poderosa de quem ele é. Durante todos esses versículos nós vamos perceber o quão importante para Jesus é ver a sua glória e ouvir as suas palavras. A partir de agora, então, o discipulado vai focar muito nisso. Veja quem Jesus é e ouça as palavras de Jesus para que você aprenda com ele e para que você tenha o discipulado que ele espera de você. Esse discipulado moldado pela cruz, que é um discipulado que olha para a glória de Cristo e que alimenta uma expectativa de acordo com a realidade da revelação da glória do Senhor Jesus. E essa revelação da glória de Jesus não poderia acontecer em nenhum outro lugar que não fosse um monte. O monte sempre esteve presente na história do povo de Deus e aqui Jesus não faz isso à toa. Existe uma intenção de Jesus na maneira como ele se revela aos seus discípulos, porque Jesus está trazendo ecos do Antigo Testamento, principalmente de um evento muito importante que nós encontramos no livro de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Guarde muito bem isso, para que você ensine o povo. Moisés vai receber a lei de Deus para que ele então possa expor essa lei e ensinar o povo de Deus a obedecer. Mas até a gente chegar nesse momento, Marcos descreve a glória de Jesus como uma transfiguração. Jesus foi transfigurado. Acontece uma mudança em sua aparência. E Marcos diz que ele tem roupas que resplandecem em majestade, roupas que são incomparáveis. Ele fala: nenhum lavandeiro na terra poderia tornar roupas tão brancas como essa. Do mesmo modo que Jesus é incomparável, os discípulos não conseguem encaixá-lo em nenhum padrão humano. Aqui nós vemos Jesus em toda a sua glória, em todo o seu poder, antecipando a sua vitória final, a sua glória final, mostrando assim quão incomparável Jesus é em poder e glória e majestade. Marcos então descreve essa visão gloriosa de Jesus como uma mudança de sua aparência, saindo dessa aparência que ele tem descrito para os discípulos como aquele que vai sofrer e morrer, para aquele que tem a aparência do ressurreto, do vitorioso, daquele que tem glória e poder eterno. Se até agora os discípulos não entendiam porque Jesus estava colocando a figura do Filho do Homem ao lado do sofrimento, agora a visão que eles têm é do Filho do Homem em todo o seu poder e em toda a sua glória. Jesus quer mostrar a eles que antes da glória vêm os sofrimentos, mas ele dá a 3 discípulos o privilégio de ver antecipadamente essa glória, mesmo que não seja ali ainda a glória final com a qual Jesus será coroado e glorificado, mas uma antecipação daquilo que acontecerá com Jesus em sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Agora, o que tem a ver esse evento com Êxodo 24, que nós lemos aqui? Se você colocar um texto lado a lado, você vai perceber algumas semelhanças muito interessantes que nós encontramos tanto aqui em Marcos quanto no livro de Êxodo. Lembrando, é claro, que nós já aprendemos aqui que Marcos faz muitas alusões ao Êxodo, pois existem muitas referências aos eventos ali do resgate, da salvação de Deus no Egito, com aquilo que Jesus está fazendo aqui como o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado no passado. Mas abra sua Bíblia, você pode colocar esse texto lado a lado, indo e voltando, para você perceber as semelhanças e como que Jesus está cumprindo aquele evento neste momento com os seus 3 discípulos. 3 discípulos porque dos 12 Jesus leva apenas consigo Pedro, Tiago e João. E eles têm essa visão da glória de Jesus. Mas voltando à semelhança com o livro do Êxodo,
colocando esse texto lado a lado, nós temos o seguinte. Dentro do contexto de Êxodo 24, nós temos 6 dias de espera, seguidos pela revelação de Deus no dia 7º, que é o que nós encontramos em Marcos 9:2. Também um alto monte para encontrar Deus, tanto em Êxodo quanto em Marcos. Uma revelação da glória de Deus nas nuvens, que é o que acontece também aqui nos versículos 3 e 7. E Deus falando da nuvem com Moisés em Êxodo 24. E Deus também aqui no versículo 7 falando com os discípulos de Jesus de uma nuvem. Você percebe essas semelhanças que são muito interessantes de como que Jesus faz tudo com intencionalidade para que ele possa revelar a sua glória aos seus discípulos. Mas existem algumas diferenças também. Por exemplo, em Êxodo 24:17 diz que o aspecto da glória de Deus era como de um fogo consumidor. E realmente ninguém poderia se aproximar do santo monte de Deus. Qualquer um que se aproximasse seria consumido. Mas aqui Jesus, ao revelar a sua majestade, ele não consome os seus discípulos, mas ele revela, como ele mesmo disse no versículo 1, de modo a encorajar os seus discípulos e colocá-los no caminho da cruz. Jesus não os consome com sua glória, mas Jesus está pronto a revelar a sua glória para que eles então, vendo, possam também ouvir e obedecer as suas palavras. E existe uma semelhança entre aquilo que Israel poderia ter experimentado ao presenciar a glória de Deus sendo revelada com os discípulos. No versículo 6, nós vemos que os discípulos ficam apavorados, e eles nem sabem o que dizer diante de tudo aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Então aqui, mais uma vez, os discípulos têm medo quando Jesus revela a sua glória, revela a sua identidade. Nós já vimos isso aqui em outros momentos, não só com os discípulos, mas também com outras pessoas que se aproximam de Jesus e que num primeiro momento ficam apavorados ou cheios de medo, enquanto Jesus vai ensinando aos poucos cada uma dessas pessoas que a resposta certa é a fé e não o medo. Mas aqui os discípulos estão apavorados porque eles realmente não sabem o que fazer e não sabem o que dizer. É uma visão gloriosa de Jesus em toda a sua essência de majestade e poder. E esses 3 homens têm o privilégio de poder ver antecipadamente essa glória, com os discípulos vendo Jesus trazendo um novo êxodo. Enquanto no passado o povo de Israel pôde ver Deus construindo o seu tabernáculo no meio do seu povo, aqui nós vemos então Jesus em toda a sua glória, o verdadeiro tabernáculo de Deus se fazendo presente no meio do seu povo, que são os seus discípulos. E se Moisés viu a glória de Deus, ele não apenas pôde ver, como também pôde ouvir. Então o cenário está todo pronto aqui para que então Deus possa falar da nuvem para que os discípulos de Jesus possam ouvir. Essa é a segunda vez no Evangelho de Marcos que nós ouvimos a voz de Deus. A primeira vez está no capítulo 1, com Deus dizendo: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer". Mas agora Deus não vai falar para Jesus, mas vai falar para os discípulos que estão com Jesus. No versículo 7, nós lemos que apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, ouçam-no". O cenário está pronto para que Deus então possa falar com os discípulos de Jesus. Vocês estão vendo meu filho? Estão vendo a sua glória? Então ouçam as suas palavras. Vocês estão vendo antecipadamente quem ele é, a realidade de quem ele é. Então construam suas expectativas, tudo aquilo que vocês desejam em torno daquilo que ele tem a dizer e ensinar para vocês. Veja o quão importante é, assim como Moisés recebeu a voz de Deus e recebeu a palavra de Deus para que pudesse ensinar Israel, os discípulos de Jesus estão ouvindo a voz de Deus, recebendo a instrução de Deus para ouvir a Jesus, para que eles possam ensinar a igreja sobre Jesus. Não é fantástico isso? Você ouve uma voz e essa voz unicamente diz para você: ouçam meu filho, ele é suficiente para você, você pode escutá-lo, pois tudo que ele diz é a minha palavra. Os discípulos puderam ver a glória antecipada de Jesus, mas a maior instrução de todas é que eles precisam ouvir a Jesus. Porque esses são os homens que ainda vão experimentar o sofrimento antes da glória. Esses são os homens que ainda vão ensinar a igreja antes que experimentem a glória. E à medida em que eles ensinam, eles não têm glória alguma, sucesso algum. Não sucesso pessoal como a gente entende hoje, mas sucesso no crescimento da palavra, na mensagem do Evangelho sendo espalhada
e edificando a igreja de Jesus. E é interessante você observar que antes que essa voz fale alguma coisa, nós temos uma interação muito interessante no versículo 5 entre Jesus, Elias e Moisés. O texto fala que os discípulos dizem a Jesus assim: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí no versículo 6, a gente já falou, eles estão apavorados e eles acabam dizendo isso, porque eles não sabem realmente o que dizer, pelo fato do medo e do pavor que eles estão sentindo naquele momento. Mas olha que interessante, parece que há ali um diálogo entre Jesus, Elias e Moisés. E são importantes essas figuras aqui porque são os 2 grandes profetas do Antigo Testamento, um representando a lei, que é Moisés, e o outro, Elias, representando assim todos os profetas. E depois, quando nós temos a voz de Deus no versículo 7, nós vamos perceber então no versículo 8 que repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Alguns dizem que a presença de Moisés e Elias significa que a lei e os profetas estão concordando com Jesus, estão apontando para ele como cumprimento de tudo aquilo que eles anunciaram. Mas é muito importante você observar aqui a maneira como Marcos descreve esse evento, de que repentinamente eles sumiram. E quando eles olham ao redor, só está ali Jesus, único em glória, único em majestade. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Moisés e Elias apontaram para o Filho de Deus em tudo que eles disseram. Não é Moisés que é mais importante, não é Elias que é mais importante. Eles estão apontando para Cristo como centro de todas as coisas. E mesmo que existam essas figuras muito importantes na história, até mesmo elas concordam que Jesus está no centro. De modo que, quando eles saem de cena, fica aquele que realmente importa, que é Jesus Cristo, para mostrar aos discípulos que é Ele que eles precisam ouvir. Em outras palavras, Pedro, João, Tiago, eu, você, precisamos ler as Escrituras e ver as Escrituras à luz da glória de Jesus. Não à luz da glória de algumas vitórias ou de algumas ações bem-sucedidas do passado, mas à luz da glória de Cristo, sendo revelada em cada parte das Escrituras, apontando para Ele como centro de toda a revelação de Deus e aquele a quem nós devemos ouvir. E em cada texto da Bíblia, procurar ouvir as palavras de Jesus para que nós sejamos ensinados por Jesus. Pedro sugere construir algumas tendas, mas o tabernáculo mais importante, a tenda mais importante, o templo final está diante deles. E ele é suficiente. Pedro sugere para que eles fiquem ali, mas Jesus ainda não quer que eles permaneçam no monte. Ainda não é hora de permanecer no monte. Ali Jesus revela a sua glória e eles são instruídos para que ouçam a Jesus. E a gente vai ver mais à frente o quão importante é para os discípulos ouvir a Jesus no seu caminho de discipulado, à medida em que eles são moldados pelo caminho da cruz, de que a visão da glória de Jesus é acompanhada por um ouvir constante da palavra de Jesus, de enxergar todas as Escrituras à luz da glória de Jesus. Pois repentinamente Moisés e Elias somem e eles não veem ninguém mais a não ser Jesus. E nós sabemos que eles não ficaram no monte porque no versículo 9 eles começam a descer do monte e Jesus ordenou para que eles não contassem a ninguém o que tinham visto. Mais uma vez, Jesus proíbe os seus discípulos de contarem e ele fala assim, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Mais uma vez, Moisés recebeu lá em Êxodo os mandamentos e ao descer ele precisava instruir o povo. Não é momento ainda dos discípulos ensinarem, mas haverá o tempo em que eles vão ensinar essas coisas. Mas mesmo assim eles vão descendo, discutindo algumas coisas, talvez querendo ali dar uma aula de estudo bíblico para Jesus, quando eles falam sobre a vinda de Elias, né? Será que o que significa ressuscitar dos mortos? E aí depois eles falam no versículo 11, mas não é necessário primeiro que venha Elias? E Jesus precisa ensinar a eles, olha, Elias já veio e fizeram com ele o que fizeram com os profetas do passado. Nós já lemos aqui o Marcos capítulo 6 e nós vemos claramente que essa figura, né, de Elias se cumpre ali em João Batista como aquele que prepara
o caminho do Senhor. João tem a mensagem, a aparência, passa pelos sofrimentos, a semelhança de Elias, e ele é aquele que veio para preparar o caminho. Ele não é a glória final. Então, mesmo que os discípulos estejam tentando, de alguma maneira, ensinar Jesus teologia bíblica, Jesus conserta a visão deles. Eles acabaram de ver a glória de Jesus e Jesus ainda precisa consertá-los para que eles se lembrem que, repentinamente, Moisés e Elias sumiram. E quando eles olham ao redor, não há mais ninguém a não ser Jesus. É momento deles olharem para Jesus e enxergarem todas as promessas do passado à luz da glória de Jesus. Uma lição muito importante para nós. Nós ainda não temos esse vislumbre da glória de Jesus. Apesar de que durante toda a caminhada cristã, Deus nos dá o privilégio de termos alguns lampejos dessa glória na nossa vida, na nossa caminhada. Quando nós recebemos a Cristo e somos salvos por Ele, quando podemos ver uma pessoa sendo salva por Jesus, nós vemos a beleza da glória de Cristo, nós vemos a vida entrando no coração das pessoas. Mas é fato, nós não vemos ainda a glória de Cristo em toda a sua plenitude. E antes que você peça para que Ele revele a você a sua glória, primeiro você precisa aprender a ouvir as palavras de Jesus, porque você poderá ver a glória de Jesus à medida em que você escuta o Evangelho, ouve e aplica na sua vida, porque nós podemos sim ter uma visão da glória de Cristo quando nós ouvimos o que Ele diz e fazemos o que Ele diz. Há muitas pessoas que ficam pedindo por um novo sinal, ou que ficam pedindo por mais um brilho em seus olhos, enquanto elas não se esforçam para levantar os seus ouvidos e poder ouvir com clareza a palavra de Jesus, em procurar estar constantemente diante da palavra. Então, antes que você possa buscar qualquer experiência de enxergar alguma coisa, primeiro busque mais do que a experiência, mas é o compromisso de querer escutar, ouvir, constantemente as palavras de Jesus. E à medida em que ouvimos as palavras de Cristo, Jesus então vai dando para nós vislumbres de sua glória eterna. Glória essa que é garantida a nós por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então tenha sim uma visão da beleza de Cristo. Veja a glória de Jesus e ouça as palavras de Jesus. A partir do versículo 9, nós vemos que eles desciam o monte. Então, o que nós temos logo em seguida? A partir do versículo 14 até o versículo 29, nós temos Jesus mostrando aos discípulos para que eles vejam a necessidade de um discipulado dependente. Eles viram a glória de Jesus, eles precisam ouvir a Jesus. Então, agora, Jesus precisa ensinar a eles algo sobre discipulado. E enquanto Pedro quer construir ali no monte 3 tendas para ficar ali, Jesus então mostra para eles que não é hora de ficar no monte, não é hora de ficar naquele ambiente tão gostoso, tão cheio de glória, tão cheio de esplendor. Eles precisam descer, e ao descer do monte, eles encontram a realidade desesperadora de um mundo quebrado por causa do pecado. Veja, você acaba de ter uma visão gloriosa de Cristo. E aí você desce, você encontra ou você tem a visão desesperadora do mundo. Você olha para o mundo como ele é, você o vê em toda a sua realidade caída, enquanto Jesus acabou de mostrar a sua realidade gloriosa. Jesus quer mostrar para os discípulos, essa é a glória com a qual ele será coroado e com a qual os seus discípulos serão coroados, mas ainda não é o momento. Antes da glória, o sofrimento. E Jesus mostra para o que ele veio. Jesus revela a sua glória e ele mostra que ele veio para esse mundo caído, desesperado e que precisa desesperadamente da glória de Jesus para salvá-lo. É muito interessante o que Marcos faz aqui. No monte, a visão gloriosa. Ao pé do monte, a visão do desespero. No monte, a vontade de construir 3 tendas e permanecer ali. No pé do monte, o trabalho continua, porque o diabo está em ação e nós encontramos discípulos sem ação. Se no monte 3 dos 12 discípulos tiveram uma visão da glória ou testemunharam a majestade de Jesus, agora não só os 3, mas como todos os 12, têm uma visão do desespero humano
do desespero que eles encontram no mundo e como esse mundo está quebrado e destruído por causa do pecado. Quando nós encontramos no versículo 17 um pai dizendo o seguinte: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. No alto do monte, a glória. No pé do monte, o desespero. No alto do monte, a vontade de ficar. No pé do monte, o trabalho. Com o diabo em ação e os discípulos sem ação. O pai diz: eu trouxe o meu filho aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Você já imaginou que sensação de impotência? Eu trouxe para você e você não pôde fazer nada. E lembre-se que eles já haviam expulsado demônios antes. No capítulo 6, nós vimos que Jesus enviou seus discípulos para pregar com autoridade para realizar sinais, expulsar demônios. Mas agora eles não conseguem. E por que eles não conseguem? Porque nós vamos ver mais à frente como eles discutem sobre quem é o maior, quem é o mais importante no reino, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Eles estão tão preocupados com a expectativa que eles estão criando em torno da glória que eles podem receber agora e que não vão, porque antes é o sofrimento, que eles não conseguem enxergar a realidade desse mundo e a realidade de si mesmos, de que eles são impotentes sem Jesus, de que eles são fracos sem Jesus, de que eles não podem fazer nada sem Jesus. Jesus quer mostrar a eles o quão dependentes eles são e de que eles não podem fazer absolutamente nada, a menos que eles ouçam a Jesus, obedeçam a Ele e dependam dele em um discipulado dependente de seu poder. Aqui os discípulos têm uma visão de sua própria incapacidade diante de um mundo desesperado, quebrado e caótico. Enquanto eles precisam lidar com a realidade do que Satanás faz. Olha o que esse pai diz. Olha, ele o impede de falar, ele o apanha e o joga no chão, e também faz ele ranger os dentes, faz ele ficar rígido. Olha o que Satanás é capaz de fazer. E diante de tudo isso, nós vemos a incapacidade dos discípulos de Jesus de fazer alguma coisa. Mas graças a Deus que Jesus está ali. Jesus acabou de mostrar a sua glória no monte para revelar para mim e para você que Ele é o Rei que veio para um mundo desesperado por sua glória. De que Jesus é o Salvador que veio a um mundo desesperado por causa do pecado e que precisa de salvação. De que Jesus é a glória de Deus que veio para nos salvar do nosso próprio desespero, do nosso próprio caos e da nossa própria vida problemática gerada pelo pecado em nosso coração. Então veja o desespero dessas pessoas, mas tendo diante deles a resposta para esse desespero, pois ao olhar ao redor, eles não encontram ninguém a não ser Jesus. Esse pai olha ao redor, encontra os discípulos, mas eles não podem fazer nada. E agora, olhando ao redor, ele tem um único que pode fazer alguma coisa. E ele vai diretamente nele. E essa pessoa é Jesus. Não há ninguém mais que possa fazer isso. Só Jesus pode fazer. Para um diabo em ação, existe um Jesus também pronto para agir com seu poder e com sua autoridade. E ao mesmo tempo, ensinar os seus discípulos sobre dependência no discipulado. Pois enquanto os versículos 14 a 19 descrevem a impotência dos discípulos, nos versículos 20 a 27, nós vemos a descrição do poder de Jesus. Eles trouxeram o menino até Jesus, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus chama os seus discípulos no versículo 19 de incrédulos. Ele até chega a dizer: até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou suportar essa mentalidade errada, essa expectativa errada que vocês estão gerando? Olha o tamanho da paciência de Jesus com os discípulos e olha o tamanho da paciência dele com a gente também. Então veja que Jesus chama esses discípulos impotentes de incrédulos. Vocês não podem fazer nada porque vocês não creem. E nós vamos aprender nesse texto que sem fé em Jesus não há poder para realizar absolutamente nada. O que Jesus faz então? A partir do versículo 20, como eu disse, começa uma descrição do poder de Jesus. O Espírito vê a Jesus e agita o menino, porque ao ver Jesus já há uma reação
daquele espírito imundo diante de Jesus. E aí Jesus, curiosamente, no versículo 21, faz uma pergunta para o pai do menino. Há quanto tempo ele está assim? Aí você pergunta, por que Jesus não curou imediatamente também o menino? Por que Jesus não libertou ele imediatamente? Jesus não faz nada sem propósito, existe uma intencionalidade. Jesus quer enfatizar o poder destruidor de Satanás e o tamanho do desespero que ele pode trazer a uma pessoa. E a resposta do pai do menino é desde a infância. Então olha o tamanho do desespero desse pai, olha o tamanho do caos desse menino, de que desde a infância sofre nas mãos daquele que traz o desespero e o caos e a desordem a esse mundo. E aquele que pode resolver o problema faz uma pergunta muito simples, mas muito importante para apontar para mim, para você assim: olha o tamanho do desespero em que o mundo se encontra. Olha a realidade do mundo em que você vive. Veja o tamanho do poder daquele que pode deixar as pessoas desesperadas, para que a gente então olhe para o tamanho do poder de Jesus. Que para essa situação tão caótica e problemática, existe um poder infinito da parte de Jesus para resolver o nosso verdadeiro problema, que é o nosso coração desesperado, o nosso coração incrédulo, a nossa vida caótica de tentar buscar na nossa própria força, o poder que a gente não consegue encontrar, e a gente acaba dizendo para nós mesmos: eu não pude fazer nada, porque eu não olhei para aquele que faz tudo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então olha o tamanho da lição que Jesus está dando para os seus discípulos. Alguns viram sua glória, receberam a instrução de ouvir as suas palavras e agora eles testemunham a realidade, não da glória de Jesus, mas é a realidade do mundo desesperado, para que eles vejam novamente a realidade da identidade e do poder de Jesus. E somado ao propósito de Jesus de sofrer e morrer, nós vemos que na libertação desse menino, Jesus antecipa mais uma vez a sua vitória final sobre Satanás, mostrando aos discípulos que é para isso que ele veio, para destruir o diabo e salvar um mundo desesperado por salvação, para que o mundo então encontre este poder de salvação somente em Jesus Cristo. E como eu sei que a lição de Jesus aqui é sobre ter fé para então ter poder, o diálogo de Jesus com o Pai não termina. No versículo 22, o Pai continua dizendo: muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo e na água. Ele continua a enfatizar o poder destrutivo de Satanás e o Pai então pedindo ajuda. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Fantástico isso, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a resposta de Jesus no versículo 23 é: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E veja a resposta do Pai no versículo 24, que imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus chega para os seus discípulos impotentes e diz: geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Na verdade, os discípulos precisavam estar desesperados para pedir por compaixão a Jesus, por ajuda a Jesus. E a frase desse pai deveria ser a frase de todos eles: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incapacidade de crer. Diante do desespero do nosso coração, a única coisa que nós podemos fazer é ir até Jesus e clamar pela sua compaixão e pela sua ajuda. E enquanto clamamos, não fazemos isso fiados em algum poder que nós possuímos, mas nós fazemos isso firmados em Jesus, clamando pela ajuda dele e dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Jesus mais uma vez mostra que a resposta correta à realidade gloriosa de quem ele é a fé em quem ele é. Para que a expectativa seja moldada de acordo com a revelação gloriosa de Jesus. E a fé na pessoa de Jesus é o que faz com que a nossa expectativa seja moldada de acordo com o discipulado de Jesus e não de acordo com a expectativa que eu gero de vida bem-sucedida, de glória nesse mundo, mas de fazer muito trabalho por Jesus ao pé do monte, em um mundo ativo em seu pecado, desesperado por causa do pecado e que precisa encontrar uma igreja ativa em Jesus Cristo e que prega o evangelho para a libertação e salvação desse mundo que vive desesperadamente buscando por uma redenção, por alguém
que possa salvá-los. A dependência do pai do menino é a dependência que Jesus espera dos seus discípulos. E a lição então vem no final do texto, quando Jesus enfatiza essa necessidade que os discípulos têm do poder de Jesus. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha a pergunta dos discípulos: por que nós não conseguimos? A resposta de Jesus é: porque vocês não eram dependentes. E essa dependência, ela é revelada na oração. A oração mostra o quão dependentes nós somos de Deus. A nossa tendência é tornar a oração o nosso último recurso. A gente vai em todos os eventos da igreja, a gente faz todos os sacrifícios, a gente faz todas as promessas, a gente está disposto a sacrificar absolutamente tudo. E aí quando tudo der errado, a gente fala assim: agora eu preciso orar. A oração não deve ser o nosso último recurso, deve ser sempre o primeiro. De eu olhar para a minha vida desesperada e dizer assim: só há um lugar para o qual eu posso ir, para os meus joelhos, aonde eu vou ficar diante de Deus em oração e buscar dele o poder que eu não tenho, a força que eu não tenho. A oração nunca é o último recurso, sempre é o primeiro, pois através da oração nós revelamos a nossa dependência do poder de Deus. Vejam a necessidade de um discipulado dependente. Não existe nada mais simples do que se ajoelhar e orar. Não existe nada mais simples do que fechar os olhos e falar com Deus. Mas as coisas mais simples são as coisas que a gente mais abandona. Mas Jesus pega essa lição muito clara de dependência desse pai que diz: ajuda-me, tenha compaixão de mim, para mostrar aos discípulos assim: esse é o tipo de dependência que eu quero ver em vocês. Essa é a expectativa que eu quero que vocês alimentem. Não a expectativa da glória, não a expectativa do sucesso, mas a expectativa da glória de Jesus, da compaixão de Jesus e do poder de Jesus, mesmo que a glória só venha depois do sofrimento. Sem fé, sem poder. Sem oração, sem poder. E daqui para frente os discípulos precisarão aplicar essa lição simples em suas vidas, do quão dependentes eles precisam ser de Jesus e de que eles sempre devem alimentar as suas expectativas à luz da realidade gloriosa de Jesus. Mas e nós? À semelhança dos discípulos, nós também não podemos fazer nada sem o poder de Jesus. À semelhança dos discípulos, nós também podemos experimentar essa sensação impotente de olhar para mim e dizer: você não conseguiu fazer nada. Ou de, com todas as minhas forças, tentar convencer uma pessoa de algo e depois eu ver que eu não consigo fazer nada. Tentar convencer alguém de que ela precisa crer em Jesus ou que ela depende de Jesus. Esse poder não está em mim. Está no próprio Jesus, através do seu Espírito, que me fortalece e que me dá todo o combustível necessário para que eu possa depender dele. A minha palavra constante deve ser: ajuda-me, tenha compaixão de mim, ajuda-me na minha incredulidade, para que, tendo fé em ti, em uma vida simples de oração, eu possa experimentar o poder de Jesus e a glória de Jesus. Veja mais uma vez: fé através de uma vida de simples oração. A vida de dependência, ela não precisa ser uma vida espetacular à luz do mundo. Ela precisa ser uma vida de simples dependência em Jesus, que é demonstrada por atitudes piedosas, como o jejum e a oração. A dependência de Jesus em sua palavra. E nós podemos sim servir a Jesus hoje na dependência dele, à medida em que ouvimos as suas palavras e fazemos o que ele diz. A instrução de Deus para os discípulos não mudou, e os discípulos depois disseram à igreja: ouçam a Jesus. E eu digo a você hoje que leu esse texto comigo até aqui: ouça a Jesus. Seja dependente dele em simples oração, pois sem oração, sem fé, não há poder. E não faça tudo isso só para ter poder, para que você se mostre para as pessoas como melhor do que elas em piedade ou qualquer outra espiritualidade, mas faça isso simplesmente para ter Jesus, para que você olhe ao redor e não encontre mais ninguém a não ser o seu Salvador, que veio te salvar do desespero do seu coração, que se encontrava caótico e desordenado por causa do pecado, e que somente Jesus poderia te salvar e te curar. Seja grato a Jesus, porque ele não ficou no monte, mas desceu
para subir outro monte, para ser crucificado, para que ele pudesse te salvar do desespero do seu coração, trazendo então vida para você, curando você dos seus pecados. A única coisa que Jesus espera é que você diga: ajuda-me, tenha compaixão de mim e me ajuda a ter a fé dependente do Senhor em simples oração. Este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. É isso que Deus diz da nuvem para os seus discípulos e é isso que Deus diz para nós aqui nesse texto. Nós ainda não vemos a Jesus em toda a sua glória, mas nós podemos ouvir as palavras de Jesus. À medida em que você lê Marcos aqui comigo, você está ouvindo as palavras de Jesus. E ao ouvi-las, Deus pode transformar para te dar um vislumbre da glória de Jesus. E essa glória, então, transformar a sua vida. E lembre-se que para um mundo desesperado, existe um Deus poderoso, que em Jesus revela toda a sua glória. Esse Jesus que subiu o monte para morrer em uma cruz e que ressuscitou e subiu aos céus para então enviar o seu Espírito para que a gente pudesse viver em discipulado dependente em simples oração. Que as suas expectativas sejam de acordo com a realidade da glória de Jesus Cristo. E lembre-se sempre de viver suprindo todas as suas expectativas na realidade gloriosa de Jesus. Bom, então é isso, mais uma leitura do Evangelho de Marcos. Nós já fomos até o versículo 29 do capítulo 9, mas eu quero agradecer muito a você por ter chegado até aqui. Se você está lendo Marcos comigo e chegou até o final desse vídeo, deixe o seu gostei, deixe um comentário, compartilhe também esse vídeo, isso ajuda muito a gente. Lembre de se inscrever para que você possa acompanhar as próximas leituras no Evangelho de Marcos e também ter acesso a todos os outros conteúdos que são produzidos aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida, que você viva as suas expectativas à luz da realidade gloriosa de Jesus e que Ele possa suprir todas as suas necessidades, ajudando a você com compaixão e auxiliando você também na sua falta de fé. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.